Boa noite a todos, nobres colegas, ao público aqui presente e a todos que nos acompanham em casa. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 34ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura, em 18 de novembro de 2024. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamino de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silva Ferfogra Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Silvano Aparecido Ferreira. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Através do ofício 313/2024, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 031 de 2024, que dispõe sobre zoneamento, uso, ocupação, parcelamento do solo no município da Estância Climática de Caconde e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis. A lei de zoneamento, uso e ocupação do solo urbano é essencial para organizar e regulamentar as atividades econômicas e o crescimento urbano, promovendo desenvolvimento sustentável e qualidade de vida para a população. Este projeto de lei está alinhado com o Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 2001, que estabelece princípios para o ordenamento territorial, garantindo a função social da propriedade e o uso racional do território. Importância da lei de zoneamento para o município de Caconde. 1. Ordenamento territorial. A lei define critérios claros para o uso e ocupação do solo, garantindo que as atividades econômicas sejam distribuídas de forma harmônica e sustentável. As zonas de uso mapeadas permitem compatibilizar atividades comerciais, industriais, habitacionais e institucionais, minimizando conflitos e impactos negativos sobre a vizinhança e o meio ambiente. 2. Fomento à economia local. O zoneamento cria zonas específicas para o desenvolvimento econômico, como distritos industriais e corredores comerciais, incentivando o crescimento ordenado das empresas. Além disso, facilita a instalação de novos empreendimentos e a regularização de negócios existentes, promovendo a geração de emprego e renda. 3. Simplificação e facilitação para a abertura de empresas. A legislação prevê instrumentos que desburocratizam processos como a classificação de atividades econômicas por nível de impacto e zoneamento específico. Isso permite a abertura de empresas de maneira ágil e legal, estimulando o empreendedorismo local e atraindo investimentos. 4. Compatibilidade entre atividades e infraestrutura. A lei condiciona o desenvolvimento de atividades de suporte da infraestrutura existente, evitando sobrecarga dos serviços públicos. Também incentiva a ocupação de áreas urbanas consolidadas, reduzindo custos associados à expansão desordenada. 5. Sustentabilidade e preservação ambiental. O projeto promove práticas de construção sustentável e gestão ambiental. Áreas de especial interesse, como as de preservação ambiental e urbanização específica, são regulamentadas para proteger recursos naturais, preservar a biodiversidade e mitigar impactos ambientais. 6. Inclusão social e diversificação de usos. A legislação incentiva o uso do solo, integrando habitação, comércio e serviços. Isso reduz deslocamentos, melhora a mobilidade e promove a inclusão social, ao permitir que diferentes classes sociais convivam no mesmo território. Objetivos estratégicos da lei. Garantir a distribuição equilibrada de atividades econômicas por zonas específicas, respeitando a capacidade de suporte da infraestrutura. Promover o desenvolvimento econômico sustentável, diversificando atividades e fomentando a economia local. Estimular a ocupação de áreas urbanas ociosas, evitando a formação de vazios urbanos. Facilitar a abertura e o funcionamento de empresas por meio de regras claras e processos ágeis. Regularizar usos e atividades existentes, trazendo segurança jurídica e operacional para os empreendimentos. Conclusão.
A aprovação da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano é um passo decisivo para o desenvolvimento ordenado de Caconde, equilibrando o crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental. O município se prepara para atender às demandas atuais e futuras de sua população, assegurando qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Por fim, são esses os motivos pelos quais acreditamos que o egrégio plenário, com postura, justeza e legalidade, saberão apreciar e votar seu mérito. João Felipe Muniz Basílio, prefeito municipal. Encaminho o projeto para a Comissão de Justiça, Obra e Finanças. Recebemos também o projeto de lei 032 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano e o plano diretor de desenvolvimento da Estância Climática de Caconde. Justificativa. Senhor Presidente, nobres edis. O plano diretor é um instrumento fundamental para a gestão do território municipal, estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento sustentável e ordenado, conforme previsto no Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257, de 2001. Ele orienta políticas públicas para garantir a função social da cidade e da propriedade, promovendo justiça social, equidade territorial, preservação ambiental e a qualidade de vida da população. Fundamentação. De acordo com a minuta apresentada, o Plano Diretor da Estância Climática de Caconde é elaborado em conformidade com a Constituição Federal e com os preceitos do Estatuto da Cidade. Este plano visa organizar o crescimento urbano, assegurar o uso racional do solo e proteger os recursos naturais, considerando a diversidade e especificidades locais. Ele serve como referência para a formulação de políticas setoriais que abrangem habitação, saneamento, mobilidade, turismo, educação, cultura, saúde e infraestrutura urbana. Importância no contexto do Estatuto da Cidade. 1. Instrumento para o desenvolvimento sustentável. O Estatuto da Cidade define o plano diretor como um mecanismo essencial para ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, promovendo um equilíbrio entre crescimento urbano e preservação ambiental. No caso de Caconde, o plano propõe ações para o manejo sustentável dos recursos hídricos, a criação de áreas de proteção ambiental e a implementação de programas voltados à regularização fundiária e o uso eficiente do solo. 2. Gestão participativa. Em consonância com os princípios de gestão democrática previstos no Estatuto, o Plano Diretor de Caconde é elaborado com consulta popular e prevê a criação de conselhos e instâncias de governança participativa. Isso garante a inclusão da comunidade nas decisões sobre o desenvolvimento territorial. 3. Equidade social e territorial. O plano promove a integração de políticas habitacionais e sociais que visam reduzir desigualdades, oferecer habitação digna e combater a segregação socioespacial, alinhando-se aos objetivos do Estatuto da Cidade. 4. Instrumentos urbanísticos. A minuta menciona o uso de ferramentas como zoneamento ecológico, econômico, IPTU progressivo no tempo e operações urbanas consorciadas para garantir a função social da propriedade e combater a especulação imobiliária, essenciais para uma urbanização equilibrada. Objetivos estratégicos. O projeto de lei visa fomentar o desenvolvimento econômico sustentável com foco no turismo e na valorização do patrimônio cultural e ambiental. Melhorar a qualidade de vida da população, ampliando a oferta de serviços públicos essenciais e infraestrutura. Garantir a preservação ambiental com foco em ações de reflorestamento, conservação dos recursos hídricos e proteção das áreas de preservação permanente. Promover a regularização fundiária e combater a ocupação desordenada do território. Conclusão. Portanto, a instituição do Plano Diretor de Desenvolvimento da Estância Climática de Caconde é indispensável para orientar o crescimento sustentável do município, assegurar a justiça social e proteger os recursos naturais e culturais locais. O projeto cumpre o papel estratégico de traduzir as diretrizes do Estatuto da Cidade em ações concretas alinhadas às necessidades e potencialidades de Caconde, garantindo um futuro equilibrado e próspero para seus habitantes. João Felipe Muniz Basílio, prefeito municipal. Encaminho o projeto que foi lido para as comissões de Justiça, Obra e de Finanças. Recebemos o projeto de decreto legislativo número 1 de 2024, de autoria do vereador Sandro Aparecido Martins e dos demais vereadores, concedendo o título de cidadania cacondense. Eu vou
nomear aqui uma comissão especial. O Sandro, que é o autor, Edivaldo, Márcio, Silvano, Maguim, Isabela, já deu os 5, mais o autor. Terminado o expediente. Não havendo oradores inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça ainda está aguardando 2 pareceres da UVESP, né, para a gente poder encaminhar os pareceres da comissão. Então, esse é o primeira informação. A segunda, então, com esses 2 projetos novos que entraram na casa, que são muito importantes, a gente também já encaminha para a base jurídica da casa, para que a gente possa já avançar. E aí eu já faço uma ressalva que, dado a importância dos projetos, tanto o plano diretor quanto ao zoneamento, a gente tente, enquanto comissão, que a gente tem esses 2 projetos, tem orçamento, e os outros 2 que estão rodando ainda, né, que tem uma urbanização também. Que a gente tente, enquanto comissão e também coletivo aqui do plenário, se organizar de uma maneira mais atenciosa nesses, porque são projetos que tendem a alongar a discussão, porque eu acho que vai preceder de audiência e vai ser coisa grande. Então, presidente, até para que a gente não passe nenhuma informação errada, a gente vai se reunir mesmo para que se organize com relação a essas datas, para que a gente consiga analisar pontualmente e ver se a gente consegue esgotar isso esse ano, porque eu acho que razoável, uma vez que a gente trabalhou, brigou, lutou por esses 2 projetos desde o início da nossa legislatura. Eu acho justo que a gente consiga terminar a legislatura com a entrega desses 2 projetos que são fundamentais para a cidade. Resolve um monte de problema. Foi um estudo gigantesco, a gente participou, teve a oportunidade de participar via comissão aqui, nomeada pelo Executivo, mas que a gente participou dele, diversas atividades, diversas reuniões, diversas audiências públicas. Foi algo extenso. Se eu não me engano, está inteirando quase 2 anos do que o projeto está rodando, que a empresa está fazendo, fez a base, né? Os departamentos da prefeitura atuaram como um todo. Assim, é algo que eu acho nunca teve tanto trabalho e minúcia de tantos detalhes. Portanto, é o seguinte, a gente precisa, de fato, se debruçar sobre eles e entender a gravidade e a oportunidade que a gente tem com esse projeto na mão para organizar muitas coisas. Inclusive, ele vai ter efeito direto, e aí a gente precisa pensar nos outros 2 projetos que já estão na casa. E isso vai ser bom. Por um lado, vai ser importante porque a gente vai começar a proteger também o poder legislativo de muitas decisões que a gente não tem mesmo a capacidade de estar atuando, e essa legislação nos protege, nos ajuda, nos auxilia, porque coloca agora o povo para decidir, coloca agora profissionais para decidir, tem estudos diversos agora sobre várias coisas da cidade para basear decisões. Então, assim, em linhas gerais, o projeto nasceu de uma grande disputa, e aí depois todo mundo encampou esse projeto, que é fantástico. Temos vários nomes a agradecer por conta da feitura dele, e ao longo dos dias a gente vai nomeando também, porque merece ser destacado. É um projeto de fato histórico, que a gente teve a oportunidade de participar, cobrando, e agora a gente vai poder também legislar sobre a cidade. Isso é fundamental. A gente vai recuperar aí mais de 20 anos que deveria estar esse plano, mas, felizmente, a gente participou da criação dele, a gente vai participar, inclusive, como cidadão para frente. Isso é importante. Então, a informação a gente vai se reunir com esses documentos, junto ao nosso jurídico, e definir as atividades que a casa e a responsabilidade da casa com relação aos 2 projetos, que são gigantes, mesmo que
já houve diversas audiências e reuniões, ainda cabe à Casa, né, ao Poder Legislativo, a fechar essas pontas, porque há diversas e diversas decisões que interferem na futuro da cidade, que está na nossa mão agora. Então, a responsabilidade é grande. Assim que a gente tiver as datas organizadinhas, a gente vai estar anunciando aí para a cidade. Mais alguma comissão? Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro e secretário que faça a chamada para a verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Golart. Presente. Isabela Flamino de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silva Ferfoglia Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Silvano Aparecido Ferreira. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Na ordem do dia, teremos em única discussão e votação a proposta de emenda à Lei Orgânica número 01, de 10/10/2024, que dispõe sobre a alteração do artigo 99 da Lei Orgânica do município de Caconde. Parecer número 34 da Comissão de Justiça e Redação. Considerando o parecer favorável à constitucionalidade emitida pela UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, à proposta de emenda à Lei Orgânica número 1, de 10/10/2024, de competência do Prefeito Municipal, a Comissão de Justiça e Redação reafirma que o presente parecer atesta a conformidade da proposta com a Constituição do Estado de São Paulo e com a Constituição Federal, não apresentando indícios que possam comprometer a sua legalidade ou constitucionalidade, dando respaldo à continuidade de sua tramitação. Em linhas gerais, a proposta visa simplificar e tornar mais prática a imposição de multas para os cidadãos que não observam os dispositivos legais e normativos do município, especialmente no contexto de situações de anormalidade ou estiagem. A proposta pretende modificar a exigência de notificação prévia para que a multa seja aplicada diretamente pelo agente de fiscalização ou servidor designado, sem a necessidade de notificação formal, conforme atualmente exige o artigo 99 da Lei Orgânica. O artigo 99 da Lei Orgânica vigente impõe que o contribuinte somente será obrigado ao pagamento de qualquer tributo ou multa, desde que regularmente notificado, e especifica que as notificações devem ser feitas pessoalmente, por via postal ou, na ausência do contribuinte, por edital. A proposta de alteração apresentada pela Prefeitura visa a inclusão do seguinte dispositivo. Parágrafo 2º, fica dispensada a notificação constante neste artigo em quaisquer casos de situação de anormalidade ou estiagem, devendo a multa ser imposta no ato pelo agente de fiscalização ou por outro servidor a mando do diretor de qualquer departamento. Fundamentação. Em sua justificativa, o prefeito destaca a grave crise hídrica enfrentada pela cidade e a necessidade de garantir um controle mais rigoroso sobre o uso da água, especialmente durante períodos críticos de estiagem. A intenção é dar celeridade à fiscalização, permitindo que as orientações sejam aplicadas sem a necessidade de notificação prévia, facilitando a aplicação da lei e prevenindo excessos que possam ocorrer durante o período de escassez da água. O Código de Posturas do município, no seu artigo 13, já prevê a proibição de lavagem de passeios, quintais e similares em época de estiagem, exceto em estabelecimentos como bares, açougues e restaurantes. A proposta de emenda visa dar maior eficiência à fiscalização, permitindo que as multas sejam aplicadas diretamente, sem a necessidade de notificação prévia. No entanto, embora a proposta tenha uma boa intenção e vise garantir um cumprimento mais ágil da legislação, é fundamental que o Poder Executivo cumpra especificar seu papel fiscal para que o ato de multar sem notificação prévia tenha respaldo legal, seja eficiente e não gere insegurança jurídica. A proposta, como apresentada, carece de maior esclarecimento quanto aos critérios técnicos para a definição do que configura anormalidade ou estiagem, bem como as cláusulas específicas que determinam o início e o término desses períodos críticos. A falta de uma definição precisa pode gerar ambiguidades na aplicação da norma, tornando difícil para os agentes fiscalizadores e para a população, em geral, compreender claramente os limites do que é passível de penalização.
Além disso, a ausência de uma regulamentação clara pode levar a questionamentos jurídicos sobre a validade das multas aplicadas, como já está acontecendo, conforme se verifica no processo número 0001041.47/2024.8.26.0103. Por isso, para garantir maior segurança jurídica ao ato de fiscalização e maior eficiência na aplicação da norma, propõe-se que a alteração no artigo 99 da Lei Orgânica seja acompanhada de uma regulamentação mais específica que defina de forma clara o que caracteriza a normalidade e estiagem, e que o período em que essa situação deve ser devidamente declaradas por ato oficial do Poder Executivo antes da aplicação das multas. Tal medida é essencial para garantir que as deliberações sejam impostas de maneira justa, transparente e sem excessos, além de possibilitar a correta compreensão por parte da população. 3. Proposta de emenda modificativa. Dessa forma, a comissão sugere a inclusão de uma emenda modificativa ao parágrafo proposto, que passaria a ter a seguinte redação. Artigo 99, parágrafo 2º. Fica dispensada a notificação prevista no caput deste artigo em caso de situação de anormalidade ou estiagem, desde que previamente declarada por ato oficial do Poder Executivo, devendo a multa ser aplicada imediatamente, de forma pessoal e no momento da constatação da irregularidade, pelo agente de fiscalização ou por servidor por ele designado, vinculado a qualquer departamento. Com essa alteração, o Poder Executivo será obrigado a formalizar a declaração do período crítico de estiagem ou anormalidade por meio de um ato oficial, garantindo que os cidadãos sejam devidamente informados sobre as condições que justificam a imposição das multas. Além disso, esta emenda preserva o princípio da legalidade e da publicidade, aspectos essenciais para a transparência e a confiança na aplicação das normas. 4. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação considera que a aprovação da proposta de emenda, com a emenda sugerida, oferece maior clareza, segurança jurídica e eficiência à norma, permitindo um controle mais rigoroso sobre o uso da água e garantindo que a legislação seja cumprida de forma justa e transparente. Sala de Secretaria, 11 de novembro de 2024. Richard Silva Ferfoga Maguim, presidente. Isabela Flamínio de Paiva, vice-presidente. Edivaldo Elias Goulart, membro. Coloco a emenda que foi lida em discussão. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Como o diretor leu a justificativa, mas rapidamente, para simplificar, é uma lei muito importante. Ela veio do executivo, do prefeito para cá, no momento que, de fato, estava tendo um problema com a questão da estiagem, né, da falta de água e a falta de chuva. E, de fato, há ainda uma falta ou de consciência ou até, né, de noção e até de necessidade, às vezes, do uso inconsequente durante esses períodos da água, né? E há comunicados por parte da prefeitura, há um trabalho do departamento, né, em relação à água, para tentar informar as pessoas que, em determinados períodos, a cidade sofre com isso. E é um fato, uma questão científica, inclusive, que isso aconteceu e vai acontecer de novo. Existe essa medição que ficamos sem chuva. E dessa vez foi bem severa, né? O período foi bem longo e a gente ficou prejudicado. E associando isso, combinando isso, a própria questão da cidade, que a gente sabe é uma luta antiga, uma questão antiga, já é deficiente com a questão da água na cidade, há pontos que vai faltar. Então, juntando a falta de estrutura e faltando a falta de água, pronto, né? Teremos aí um grande problema se a gente não cuidar disso. Ponto. Há determinados momentos que a população também tem que ser responsabilizada e colaborar com a questão coletiva. Ou seja, se um momento é crítico, a gente tem que ter mais consciência no consumo. Então, a questão de lavar o quintal, enfim, banhos e banhos e banhos. Agora, é necessário coisas básicas de higiene, não tenha dúvida disso. Mas, se a gente puder reduzir o máximo, isso será importante. Temos aí a situação. O que o prefeito queria, com o projeto da forma que foi enviada?
E volto a dizer, até com uma condição de tentar ajudar mesmo e facilitar a coisa. Era criar a lei nossa orgânica, ou seja, a nossa Constituição, a lei mais importante do município, previa que qualquer multa e qualquer tributo, no caso aqui é multa, tinha que notificar a pessoa antes. Então tinha que chegar lá um fiscal e falar, fulano, você está sendo notificado que daqui a um tempo você será multado. Então ela tinha que tomar ciência antes. O prefeito entendeu que isso geraria um desgaste, um tempo desnecessário, e a água já foi, porque perceba que a questão da multa não é o dinheiro em si, é coibir e criar uma consciência nas pessoas para elas não desperdiçarem o consumo, a água. Esse que é o grande lance, é proteger isso. Só que, para isso, eles entenderam que chega direto e já multa a pessoa. Só que aí o projeto não definia em que momento é esse da estiagem e em que momento é desse da situação crítica. Perceba que a gente tem um monte de tempo aí que está com falta de água. Agora a gente não sabe qual é o momento exato que a cidade entrou em crise, né? Esse é o grande ponto. E a gente não é meteorólogo, é cientista, não sabe também. A gente tem os mapas, tudo. E a população muito menos. O que a gente pensou? Falou, vamos cobrar um marco oficial que muda a regra do jogo. Então, quando o prefeito baixar um decreto, porque ele tem as informações da Defesa Civil do Estado, quando chegou o problema crítico, que a região vai ser afetada por uma falta de água, e aí ele consegue, com base científica, de dados do governo, baixar um decreto de emergência, seja lá qual for, de instalando um estado crítico. E aí, a partir daí, desse decreto, começa a valer uma nova regra, ou seja, quando o prefeito definir esse decreto e falar, gente, não está tendo chuva e aí vai ter problema de água, então vamos racionar. Ele avisa todo mundo, anuncia nas escolas, anuncia na rádio, anuncia no Facebook, no Instagram, enfim, passa o caminhão de som na rua, avisando todo mundo, fala, gente, a partir de agora, a gente vai multar quem utilizar a água de maneira errada, lavando, então explica para a pessoa. Porque se você fizer esse comportamento, acontecerá tal coisa. Ou seja, é uma maneira educativa, força a prefeitura mostrar a regra do jogo nova, que isso é necessário, senão se não educa, e não é recolher o dinheiro do povo que é o necessário, é economizar a água, entendeu? Esse que é o grande ponto. E mais, a gente vai proteger juridicamente, inclusive a prefeitura, porque a gente já sabe que atualmente descumprem a regra e estão multando sem avisar diretamente, sem o decreto. Tem um processo que foi citado aí, que a pessoa me procurou. Então, assim, uma situação perfeita para a gente corrigir isso. Que a prefeitura não leve um processo nas costas por conta de uma falta de fundamentação. Imagina você, ou qualquer um daqui, ou algum familiar, ser multado sem ter nenhum decreto na cidade avisando que está faltando água na cidade. Imagina, chega lá um fiscal da prefeitura e fala, amigão, está sendo multado. Mas por quê? Está faltando água. Mas quem falou? O prefeito não falou nada para mim. Não, mas você tem que saber, adivinha aí. Entendeu? Isso não pode acontecer. Vocês concordam comigo? Então, é razoável. E aí tinha um outro problema, que a comissão, a colega, a Isabela, nos ajudou a gente pensou junto nisso. Falou, além disso, há um problema de prova também. Há um problema de prova nisso. Imagina se você multa a pessoa, em que momento foi multado isso? Foi depois que usou a água? Como é que você prova isso? Imagina, é um problema isso. E foi uma sugestão, eu acho, bem cabível, do que, se há um momento de crise, então, realmente, a prefeitura, além de publicar o decreto, além de anunciar, realmente, deixar claro que a regra mudou, por conta desse esforço que a cidade tem que ter de economizar água, ela também tem que cumprir com a fiscalização. Ela tem que estar na rua, olhando a cidade. Foi essa a proposta. Então, a gente falou, então tá bom, todo mundo vai racionar, mas a gente vai estar de olho ainda. Além de anunciar, a gente vai estar em cima, olhando. Porque aí o fiscal consegue pegar, se caso acontecer alguma situação, na hora. Perceba que a gente conseguiu alertar a população antes, com o decreto, anunciar a situação crítica e forçar a fiscalização a atuar nesse momento crítico. E que a prefeitura renove, se for preciso, os decretos. Então, coloca um período de 30 dias, 40 dias, 90 dias, não sei qual que é o necessário, e vai renovando. Assim, a prefeitura trabalha, a população é educada, e todo mundo fica num ambiente melhor. Então, a nossa proposta, resumidamente, é essa. A gente cria um ambiente seguro,
juridicamente falando, para a prefeitura. A gente cria um ambiente que é educativo com a população, que o principal ponto é a educação e o não desperdício. Então, a gente força a prefeitura a ser mais efetiva na publicação, porque não vamos concordar que um post no Facebook e no Instagram não é apenas uma publicação, tem que ser além disso, tem que ir nas escolas, tem que ter carro, tem que ter rádio, tem que realmente envolver as pessoas nessa situação, porque realmente é coletivo o problema, e a gente força ela a fiscalizar a regra que ela criou. Pronto, resolvemos. Então, a situação veio um projeto para casa, enquanto comissão, e mais, ouvindo a população e ouvindo quem a gente pôde ouvir, a gente melhorou o projeto. Então, hoje temos uma emenda, que acreditamos nós, que ela conseguiu resolver uma situação que é de interesse de todo mundo mesmo. Então, a Câmara cumpre o papel novamente de organizar o que pôde organizar. Então, o projeto entra de uma forma e a gente melhorou ele. Essa é uma crença. Se alguém tiver alguma dúvida com relação, pode falar que a gente termina de explicar, mas basicamente é isso. Veio uma coisa que é interessante, a gente deu uma organizadinha, ficou bom, e agora é isso. A prefeitura tem que cumprir com o papel dela, porque a melhor situação, gente, é a educação. E a prefeitura tem que cumprir com esse papel educador. Ela já fez um serviço esse ano com relação a isso, ela só tem que ajustar algumas coisas e melhorar, inclusive a questão jurídica também, que esse é o mais importante. A gente não quer ver aqui nem a população desperdiçando água, nem a população sendo multada de maneira que não seja correta. Simples assim. E nem a prefeitura tomando processo por ter multado errado. Ou seja, a gente cumpriu o nosso papel de proteger todas as partes envolvidas. Por isso, só para terminar, por isso a emenda é importante que a gente aprove a emenda, porque ela resolve esse problema todo. Mais alguma contribuição? Isso. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida? Boa noite a todos. Boa noite. Eu, como membro da Comissão de Justiça, eu assinei o parecer dos nobres colegas, né, o Maguinho como presidente e a Isabela, a favor, né, do parecer sobre essa emenda que foi elaborada aí pelos nobres colegas, né? Eu analisei e vi a necessidade, né, de realmente ser aplicado dessa forma, né? Porque é para coibir aquela água, como diz o Maguinho, ela já foi embora, não tem como voltar mais, a pessoa está abusando. Então, é uma coisa muito séria e eu achei por bem que seria, sim, melhor essa emenda entrar. Tem que ser muito bem divulgado, né, o decreto, para a pessoa saber que ela vai ser multada. A gente é educado no trânsito, né, a gente passa por uma autoescola, você sabe de todas as leis da autoescola que você vai ser multado. Então, isso aí é uma coisa nova que a pessoa, igual o nobre colega disse, se a pessoa, imagina, chega lá e te multa, mas por que está multando? Foi falta de informação, né? Inclusive, eu faço uma sugestão, veio aqui na minha mente, uma tarja com o período, assim que houver o período de estiagem que a prefeitura decretar, uma tarja vermelha na conta de água, né? Bandeira verde, bandeira vermelha, né? Porque aí a pessoa já vai ter um alerta, por que está aquela tarja vermelha na conta de água, né? E todos os meios de comunicação alertar a população, o munícipe, né? Para a pessoa não falar que não sabia, né? Então eu fui a favor. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida? Eu acredito que essa lei e a emenda são extremamente importantes e eu penso que uma coisa que eu sempre falei aqui, eu acho que é o principal. A educação é a solução para tudo. E eu acredito que quando acontecer essas situações que a gente precisa de economizar água, isso tem que começar na escola e eu vejo como que faz diferença. A criança que vai acabar ensinando para os pais. Se a gente reparar, essa é a solução para a gente ter uma vida mais sustentável e cuidar mais do nosso meio ambiente. Então, eu acho que é extremamente importante, agora já está chegando o final do ano letivo, mas ser cada vez mais, eu sei que já é trabalhado, mas ser cada vez mais trabalhado isso nas escolas,
Porque, por mais que é postado, a gente às vezes vê carro na rua falando, as pessoas não dão atenção. Quando ela vê uma criança falando sobre aquilo, isso chama a atenção e é extremamente importante. Então, e o exemplo, né? É através do exemplo que a gente aprende. Então, sou extremamente favorável à emenda que eu participei e ao projeto de lei que veio do Executivo. Gente, eu só queria um complemento. Palavra concedida. Para citar como exemplo, e isso é importante, eu não participei da votação, porque era, sei lá, acho que a lei é lá de 2010, mas eu estava no bar enquanto isso aconteceu. Uma lei que é importante, foi educativa, foi a lei do som automotivo. Foi uma das leis que foram implementadas pelo município e ela realmente repercutiu. A gente pode pensar por quê, mas um dos porquês eu acho que chegou realmente, envolveu as pessoas, né? Então, acho que o grande lance é esse, é educativo, porque são coisas que, como comove e incomoda as pessoas, se as pessoas mesmo ajudarem na fiscalização de um ou outro, isso funciona. Então, e para funcionar, a gente tem que estar sabendo que aquilo existiu, que a gente votou essa lei, que isso é importante. Então, esse esforço, e aí é uma simples mudança, não é simples não, é uma importante mudança na lei, que o Executivo, após aprovada, tem toda a responsabilidade de regulamentar essa mudança e fazer todas as políticas necessárias para avisar Deus e o mundo que precisa do apoio de todo mundo, das crianças, nossa, comércio, enfim. E mais, só para finalizar, o código de postura nosso, que está sendo usado, inclusive, nos processos da Prefeitura em relação a essas multas, ela não é esclarecedor. Aí volta a questão de você ter o que é esses momentos de estiagem, porque lá está falando assim, o comércio pode lavar as calçadas por causa do comércio, ponto. As pessoas não, nesse momento de estiagem. E não fala qual é o momento da estiagem, entendeu? Eu sei que é um termo técnico, existe vários momentos. Então, a gente tem que saber qual é o período, porque senão não vai rolar essa coisa. Então, esse que é o grande porquê. Se a gente conseguir ter esse período, cara, tá tudo, a gente vai trabalhar para que isso seja viável, que as pessoas entendam. Então, esse é o grande ponto que a gente foi atrás, tá? Então, a favor da mudança dessa emenda. A aprovação da emenda, desculpa. Mais alguma contribuição? Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovada a emenda por unanimidade. Agora coloco o projeto num todo, já com a emenda, em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovada no primeiro turno em unanimidade. Semana que vem o projeto volta para o plenário para ser votado em segundo turno. Teremos também, em única discussão e votação, projeto de lei 028 do Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração do inciso 2º do artigo 3º da Lei Municipal 2409, de 8/9/09, que define as normas de regime de concessão de adiantamento e cartão corporativo aos servidores municipais. O projeto conta com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, única discussão e votação, projeto de lei número 8 de 2024, do Legislativo, que declara de utilidade pública a Associação de Apoio a Pessoas no Espectro Autista, a APE. Projeto de lei 08, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim. Parecer número 36 da Comissão de Justiça, que propõe o reconhecimento da Associação de Apoio às Pessoas no Espectro Autista como entidade de utilidade pública municipal. A APE, fundada em 20 de dezembro de 2022, tem desempenhado um papel importante e necessário para a inclusão, bem-estar e auxílio às pessoas com autismo e seus familiares, além de desenvolver um trabalho de relevância social para toda a comunidade de Caconde. A APEA cumpre todos os requisitos previstos na Lei Municipal 2867
de 2022 para a concessão do título de utilidade pública, demonstrando compromisso com a organização e responsabilidade social. Seu estatuto social encontra-se devidamente registrado no cartório de registro. O balanço patrimonial de 2023 comprova uma gestão equilibrada. A associação realiza atividades que não se limitam aos seus membros, beneficiando toda a comunidade com ações externas à integração, inclusão e suporte às pessoas com autismo e seus familiares. Essas iniciativas são apolíticas e voltadas exclusivamente ao interesse público, promovendo a cidadania, a inclusão social e o respeito à dignidade humana. Considerando o impacto positivo e essencial no trabalho da APEA, na vida das pessoas com autismo e suas famílias, este reconhecimento de utilidade pública não é apenas merecido, mas também fundamental. A concessão do título fortalecerá o papel social da entidade, abrindo portas para a obtenção de investimentos e apoio ao poder público, essencial para a continuidade e ampliação dos serviços oferecidos. Diante do exposto, a Comissão de Justiça e Redação manifesta-se favorável ao projeto de lei número 8, recomendando sua aprovação. A APEA, pela sua dedicação, atuação transparente e compromisso com a inclusão e o bem-estar das pessoas com autismo, merecendo reconhecimento de utilidade pública, permitindo que o poder público contribua de forma mais eficaz para o seu fortalecimento e ampliação dos serviços prestados à população. Sala da Secretaria, 11 de novembro de 2024, Richard Silva Ferfoga Maguim, presidente, Isabela Flamínio de Paiva, vice, Edivaldo Elias Goulart, membro. Esse projeto, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, foi corroborado por todos os demais vereadores. Coloco o projeto que foi lido em discussão. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Presidente, colegas e as pessoas, a população. É um projeto que, como foi lido, contou com a colaboração de todos os colegas de uma maneira justa, porque não é uma causa de uma pessoa, né? E todos aqui, de uma maneira ou de outra, durante os 4 anos, colaborou ativamente, seja escutando alguma sugestão, seja ouvindo mesmo os problemas e as necessidades de cada mãe, de cada criança, né? Então, é algo de todos daqui da bancada, de todo o plenário, e principalmente é algo que é das pessoas, é um reconhecimento que eles merecem pelo trabalho que vem se desenvolvendo. E a Câmara, cabe a ela analisar as questões objetivas que a gente conseguiu analisar, então eles estão de acordo, então podem receber mesmo, e mais do que isso, tem uma questão que é a da visibilidade a essa causa. A gente aprovando o reconhecimento da utilidade pública, de maneira bem simbólica, a gente está entregando a eles o reconhecimento que eles ajudam e colaboram com a cidade e tendem a melhorar a sua atuação se a gente conseguir levar às pessoas essa visibilidade, esse apoio, que é o que mais interessa nesse momento, dado que é uma causa que tem tomado essa visibilidade, né, e comoção das pessoas, que precisa do poder público atuar, de que precisa o poder público organizar, de que precisa o poder público inserir essas famílias, essas mães e essas crianças dentro dos serviços públicos de maneira que elas não sofram tanto como sofrem, né? Seja por limitação, seja por falta de um exame, seja por falta de um apoio na escola. Essa é a discussão que a gente está trazendo para dentro do plenário. A gente teve a oportunidade de receber aqui, durante a sessão, falas bem comoventes, bem assertivas dessa necessidade de apoio do poder público, das pessoas, principalmente, para ter essa atenção. E a gente está aqui agora reconhecendo essa utilidade, que existe uma atividade muito importante feita por elas, e a gente está reconhecendo. E vamos além. Com a aprovação dessa utilidade pública, elas poderão articular melhor. E mais, terão a oportunidade de ter uma sessão solene da entrega do diploma a essa associação do município. E o nosso dever aqui agora é acompanhar as atividades, participar quando puder participar, colaborar da forma que puder colaborar, e acredito que é um trabalho bem aberto que a gente pode ter, principalmente de aprendizado. Eu volto a dizer, é uma causa que não é minha, não é de ninguém daqui, é realmente das mães, das pessoas que passam por isso, mas da sociedade como um todo, isso é principal. Então, me coloco aqui como um mero aprendiz dessa causa,
quero aprender, porque diretamente está ligado com todas as situações do município. Não tem jeito. Você conversa com o professor, ele vai te explicar o porquê está ligado. Você conversa com alguém da área da saúde, ele vai explicar por que está ligado. Então, é isso. Então, o que a gente precisa fazer é aprender. E a gente está aqui querendo agora aprender com eles como atuar, como colaborar. E o primeiro passo é essa votação, é o apoio, e que elas, as mães, as pessoas, as famílias que estão inseridas na associação, consigam ampliar, aumentar o número de associados, ampliar e fornecer os serviços necessários para as famílias que participam, para a comunidade ao seu entorno, que o poder público possa ajudar essa associação e possa fornecer um serviço público para a cidade que diretamente estará ajudando a própria associação em si e que a gente possa acompanhar e desfrutar disso tudo. Então, fica aqui, de novo, meus parabéns à associação, na presidente e todas as participantes, todas as mães que merecem o reconhecimento e merecem o apoio, principalmente enquanto cidadãos, né? Que é o que mais importante. Então, foi essa a intenção que elas nos procuraram e todo mundo reconhece o trabalho e a importância de dar a visibilidade a essa causa. Mais alguém? Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu aproveito desse momento para reiterar para que o Departamento de Assistência Social tome as devidas providências para o uso do cordão de girassol, que foi uma lei aprovada aqui na Câmara e que até hoje não está sendo executada. Não faz sentido algum a gente ter todo o trâmite de primeiramente, a gente estudar para ver se realmente é cabível uma lei na nossa cidade, a gente ter o trâmite da lei dentro da casa, explicar para os colegas a importância da lei, a gente ter a aprovação da lei, a gente ter a publicação, né, da lei, que algumas a gente foram vetadas, e essas leis não serem executadas, não tem sentido. E esse é um dos motivos que eu não tentei a reeleição, porque, para mim, não faz sentido algum o desgaste para a aprovação de uma lei, e a coisa mais simples do mundo é conseguir um patrocínio de um banco, de uma empresa, que em Caconde a gente teria vários que patrocinariam, para esse cordão de girassol estar sendo utilizado, para que essas pessoas possam estar sendo cada vez mais incluídas e tendo a atenção necessária que elas merecem e que é direito delas, e a gente não vê nada disso acontecendo. Então, eu espero que esse cordão de girassol seja ainda usado, que a gente possa ver na nossa sociedade ainda esse ano. Obrigada e uma excelente semana. Obrigado. Mais alguém? Palavra concedida. Gostaria de parabenizar, né, a todos também dessa casa que sempre estiveram empenhados em votar, em aprovar leis, né, a respeito da causa, e a gente conseguiu aqui aprovar umas leis, conseguimos fazer, igual a Isa falou, teve umas que nós que foram vetadas, que não conseguiram, mas em relação à associação, a gente conseguiu a aprovação de algumas leis, então parabenizar também os colegas, o nobre colega pela atitude também, e agradecer a todos, né, também por isso. Obrigado. Obrigado, senhor. Mais alguém? Também sou a favor, né, desse título aí de utilidade pública, parabenizar a associação aí da APEA, né, são pessoas que se dispuseram a criar essa associação, e as mães são guerreiras, né, os pais são muitos guerreiros, né, elas não ficaram aguardando o poder público, que é sempre demorado, então elas tomaram essa atitude, elas têm o meu respeito e eu quero parabenizar. E assim, cuidar melhor das crianças, né? A gente passou aqui, como disse o Sandro, na época eu e o Sandro entramos com um projeto de lei para fazer a carteirinha dos autistas, né? Então, é um orgulho, né? Após esse momento que foi aprovado por unanimidade pela casa, as carteirinhas dos autistas, né? E agora esse título aí dessa associação. Então, sou a favor. Obrigado. Obrigado. Mais alguém?
Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia. Solicito ao diretor da Secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Na ordem do dia da próxima sessão, teremos em segunda discussão e votação, emenda à Lei Orgânica Municipal número 001 de 2024, que dispõe sobre a alteração do artigo 99 da Lei Orgânica do município de Caconde. É só. Concedo a palavra aos vereadores para a explicação pessoal. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida? Rapidamente. E coincidiu com essa... Acho que as coisas meio que vão caminhando, e isso é interessante a gente perceber como a vida vai criando oportunidades para que a gente possa colaborar com as causas, né? Eu acredito que a gente tenha conseguido, de maneira direta, de maneira indireta, ajudar e promover, seja o debate, seja a conquista de algumas coisas, enfim. E tantas outras ficam, porque a gente não dá conta de resolver tudo, de aprender, de estudar tudo, enfim. Mas o que não falta é a vontade de estar envolvido com as questões da cidade, principalmente as questões mais sensíveis, como é a causa da deficiência como um modo geral, né, porque esse é o termo colocado na lei, porque a gente pode falar aí com a questão da terceira idade, pode ter outros problemas, né, outras situações, e em especial a questão do espectro autista também, que está inserida, e essa é o debate de hoje. E tive a oportunidade, semana passada, na quinta-feira, de ter uma excelente agenda em São Paulo, na Lesp, e encontrar com a deputada Andréa Werner, que é uma representante atuante desta causa no estado de São Paulo. Ela é a única deputada autista da Assembleia, é uma mulher e representante fortíssima do país todo com relação a essa causa. Faz um trabalho gigantesco com relação a essas causas, inclusive ajuda em questões diretas aqui da cidade, e não tinha... e não precisou de ter algum vereador próximo a ela para que ela ajudasse a cidade de alguma maneira. Ela tem um disque denúncias que funciona, a equipe trabalha, é fantástico a atuação dela, e tem atendido, inclusive, as mães aqui da cidade em algumas situações. E, através da vereança, a gente conseguiu fazer essa proximidade, e temos agora uma parceira que irá nos ajudar com relação a recursos, e também com ações, né, aqui na cidade e também regionalmente. Isso é uma felicidade, porque a gente precisa de recursos para criar situações, para criar política, para resolver problemas, e a gente agora tem uma parceira que irá fornecer essas ações, esses recursos, para que a gente consiga, de fato, ajudar, né, as mães, as crianças, os idosos que são envolvidos e precisam, né, da atuação do poder público. Eu fiquei particularmente muito feliz de ter a oportunidade de falar com ela. Foi uma conversa fantástica que marcou esse finalzinho de mandato, que vai encaminhar para esse final de ano, mas principalmente para o próximo mandato que se inicia daqui a um tempinho. E isso é importante, mostra que a gente vai garimpando aos poucos e as coisas vão acontecendo a nosso favor e favor, principalmente, da própria cidade em si. Ela se comprometeu com um monte de ações que, aos pouquinhos, assim que a gente conseguir concretizar, a gente vai estar anunciando. Então, feliz pela aprovação que a gente teve agora sobre a questão da associação da APEA. Paralela a isso, e ajudando a cidade e a causa, temos agora uma possibilidade direta e uma especialista no assunto. Agradeço e vamos continuar trabalhando. Mais alguém? Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes, dos nobres colegas, a todos que nos acompanharam em casa. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.